40º do rei, Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecê-lo. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem que ser tristeza de coração. Então, temi sobremaneira. Ele respondia: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, sendo agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas. Deem-se-me o quê? Para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também, quem está lendo aí? Como também para Asaf. Nós vimos aqui até agora duas cartas, não é? Uma para os governadores além do Eufrates e outra para Asaf. A carta para Asaf é para que ele possa ir até os guardas das matas do rei, para que este guarde dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que ele deveria se alojar. Olha o que diz o finalzinho do verso 8. E o rei me deu. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Glória a Deus. Repita comigo: carta dada, Carta dada, autonomia concedida. autonomia concedida. É sobre isso que a gente vai conversar essa noite. O livro de Neemias, ele, na versão original em que foi escrito, não recebe esse nome. Na verdade, o livro de Neemias, na versão hebraica, é segundo Esdras. Porque quando esses livros foram escritos, tanto Esdras quanto Neemias, que na verdade na versão hebraica é segundo Esdras, eles foram escritos no mesmo período em que aquele compêndio de livros históricos estão ordenados. Quais? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Moisés, por que o nome mudou? O nome mudou porque um homem por nome de Jerônimo, ao traduzir a Bíblia do hebraico para o latim, a mando da Igreja Católica, decidiu homenagear Neemias na história. Por quê? Porque Neemias é o ator principal da segunda narrativa. Então, Jerônimo tomou por base a seguinte verdade: eu não posso honrar alguém que não aparece na história. Eu vou honrar Neemias porque ele não é coadjuvante, ele é protagonista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na atuação da vida, você é protagonista ou coadjuvante? Moisés, quem é o coadjuvante? É só aquele que está sempre em segundo plano, que está sempre em uma cena curta e que não vive nada. Você quase não se lembra de quem é protagonista.
Ou melhor dizendo, de quem é coadjuvante. Nós só nos lembramos de quem é protagonista. Por quê? Porque é a pessoa que está sempre em evidência. Moisés, como é que eu faço isso? Viva a vida. Viva a sua vida da forma mais intensa que você puder. E você será protagonista da sua própria história. Sabe qual é o problema? Você deixa demais as pessoas atuarem na tua vida. Os papéis que é para você atuar, você deixa o sogro, você deixa a esposa, você deixa o vizinho. Você é protagonista da sua própria história. Não é a tua mulher que tem que ser romântica com você a todo tempo. Você tem que ser o conquistador e o galã da tua casa. O problema é que a gente sempre vive aquela realidade de transferir responsabilidade. Nunca é culpa minha. A culpa é sempre de alguém. Jerônimo vai homenagear Neemias. Moisés, e o que diz respeito a esses dois livros? Esses dois livros, tanto Esdras quanto Neemias, diz respeito a um período de aproximadamente 100 anos na história de Israel. Período que nós gostamos de denominar como o período da restauração de Judá. Moisés, por que Judá precisa ser restaurado? Judá precisa ser restaurado porque um dia foi destruído. Moisés, por que Judá foi destruída? Porque Judá fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Não obstante existirem profetas admoestando Judá dos seus erros. Porque existem momentos na vida que nós erramos, mesmo profetas dizendo para não errarmos. O coração é obstinado. Assim era o coração de Judá. O profeta que profetiza a destruição dessa cidade é Jeremias. É ele que vai ser o responsável para dizer a Judá a seguinte mensagem: os caldeus virão, os babilônios se fortalecerão, e nem a Jerusalém de Deus prevalecerá. Como é que é, Moisés? Nesse período histórico aqui, a Babilônia está vivendo o seu apogeu. Não há nação que fica de pé contra ela. Não há exército que consiga vencer esta nação. Eles estão dizimando boa parte do mundo, meus irmãos. Os babilônios vão dominar o mundo dentro de um período da história da humanidade. E a cidade que estava na lista era a cidade de Jerusalém. A questão é que Deus quer usar o profeta para explicar uma verdade. Pergunte qual? Eu quero dar livramento. Mas livramentos só acontecem quando eu estou no centro da vontade de Deus. Nós temos uma ideia de que livramento acontece a todo custo e a todo momento. Não importa o que eu faça, Deus vai me livrar. Não importa como eu viva, Deus vai me livrar. Tem livramento que só acontece se você estiver no centro da vontade de Deus. Judá paga para ver. Judá diz: Jeremias não está falando em nome de Deus. E aí um dia Neemias está com um jugo sobre o pescoço. Que jugo é esse? Aquele tipo de jugo para se prender um prisioneiro, que aprisionava os punhos bem próximos do pescoço. E a pessoa vivia um desconforto muito grande, porque o jugo pesava, fazia ela ficar encurvada, demonstrando assim que ela estava sempre disposta a servir alguém, porque não foi apta para servir no ofício do qual ela nasceu para viver. Então é uma pessoa que vive constantes humilhações, sempre de cabeça baixa debaixo de alguém. Isso faz o jugo, nos faz ficar de cabeça baixa. E Jeremias tem que profetizar assim, de cabeça baixa. Profetizar de cabeça em pé, que tudo bem, é fácil. Eu quero ver você ser instrumento de Deus, sofrendo humilhações constantes. Olha só a condição dele. Ele entra dentro do palácio e diz: ei, a Babilônia virá! E aí se levanta um profeta que se diz de Deus, que usa a condição de humilhação de Jeremias para criar uma mensagem profética. Ele usa o jugo e diz: assim como eu vou quebrar o jugo de Jeremias, Deus vai quebrar o jugo de Judá. Ele quebra aqui, irmãos, no pescoço de Jeremias. Jeremias sai de lá humilhado, Deus diz: Jeremias volta. Ele diz: para quê?
Se já quebraram o meu jugo? Se já me humilharam mais uma vez? Não, Jeremias. Volta lá e diz: trocaste jugo de madeira por jugos de ferro. Assim diz o Senhor: os babilônios entrarão e haverá morte, haverá peste, haverá fome e haverá espada, e nenhum escapará. Duvido muito. Duvido que isso vai acontecer. A Bíblia diz que em um ano, Nebuzaradã e Nabucodonosor cercam a cidade de Jerusalém. E o cerco é algo interessante. No cerco ninguém ataca. No cerco o adversário oprime. Meu Deus. Ele não precisa atacar você. No cerco ele te oprime, ele te prende, ele te limita. Meu Deus. E aí no cerco você fica sem saída. Jesus. Se a cidade está cercada por um exército inimigo, ninguém entra e ninguém sai e ninguém. Se ninguém entra e ninguém sai, os mantimentos que se tem na cidade serão consumidos pelos habitantes. Na ausência de terra para se produzir mantimento, o que se tem será consumido. E logo acabará. Se acaba o mantimento, acaba o alimento. Se acaba o alimento, vivemos fome. Porque fome não é apetite. Fome é ausência de comida. Quando você sente desejo de comer, você diz que está com fome. Isso está errado. Você está com apetite. Fome é ausência de comida. Se eu tenho fome excessiva, eu não tenho nutrientes para munir meu organismo. Logo eu ficarei enfermo. Primeiro aspecto do juízo de Deus sobre Judá: enfermidades. E essas enfermidades vão surgir sobre o povo por causa da excessiva fome. Segundo juízo, fome. Terceiro juízo, morte. As pessoas começaram a morrer por causa das enfermidades que começaram a se proliferar dentro da cidade. Quarto aspecto do juízo de Judá: abre-se uma brecha no muro. Era tudo que Nebuzaradã e Nabucodonosor queriam. Uma brecha. Diga para o teu irmão: não abre. Eu já vou pregar. Glória a Deus. Não abre. Porque o que o nosso inimigo quer é só que a gente dê uma brecha. Meu Deus. O inimigo entra. E uma vez que entrou, meu irmão, você pode tentar correr para onde você quiser. O rei, ele vai tentar correr para os seus príncipes. Numa região que beirava próxima a Jericó. Não vai dar certo. A fuga é feita pelo jardim do palácio. Nebuzaradã alcança. Nebuzaradã alcança, pega o rei, enfileira seus filhos diante dele. Isso aqui é muito forte, que eu vou dizer. Ele enfileira todos os filhos do rei diante dele, segura pelo cabelo e degola. 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 O rei vai ver um por um dos seus herdeiros tombarem sangrando no chão. A última cena que esse rei vai ver vai ser a garganta aberta dos filhos, porque Joaquim vai segurá-lo pelos cabelos e vazar os seus olhos. Vai colocar sobre os ombros, sobre os pulsos e os pés jugos de ferro. E todos os principais de Judá vão ser levados para a Babilônia sobre jugos de ferro. Ele passa por Jeremias, mas não pode vê-lo. E Jeremias vê que um dia a sua palavra se cumpriu. E jugos de ferro o povo de Judá recebeu. Olha como é que é o som. É som de correntes. E a nação mais poderosa do mundo se tornou o povo mais humilhado da história. Por quê? Porque não deu ouvido à voz de Deus. Meu Deus. Vai para a Babilônia servir como escravo.
ia mandá-los para o cativeiro. É o mesmo Deus que disse que, findando 70 anos, restauraria este povo. Deus tem restauração para a tua casa hoje. Glória a Deus, aleluia.